Fundação Dom Cabral calculou no ano passado que as empresas brasileiras perdem cerca de 80 bilhões com falta de condições das estradas, das malhas ferroviárias incompatíveis com o tamanho do país e com as condições arcaicas dos portos brasileiros. A minha pergunta para abrir o programa: a situação do setor está tão grave assim? Está. Está. Que pena. Não é de hoje, sempre teve. E você imagina que, só para dar um relato sobre isso, nós temos um lado dos grãos, por exemplo, que você, quando produz, ou seja, são a safra, todo mundo tem que tirar a safra, exportar. Então, o que se perde por falta de silos ou condições de armazenagem para poder fazer uma armazenagem e depois uma exportação com mais calma, então soltam por qualquer preço, correndo, e aí se perde muito em estradas deficitárias. Você sai com caminhões assim, graneleiros para chegar até um porto, onde vai com X toneladas, e a perda nas estradas é muito grande com isso. Então a perda realmente é muito grande nesse lado que é um grande modal de exportação nosso, né? Um grande receita do país. Por falta de rodovia e falta de local de armazenagem. Perdemos também pela ineficiência dos portos, ou seja, essa ineficiência de condições os caminhões ficam dias e dias para estar tendo que descarregar. Então, é uma ocasião onde os fretes se aumentam demais. O custo frete quilômetro fica muito caro, então envolve uma condição que o produto para ser exportado encarece muito. Então, o problema de estrada é grande. O nosso país é um continente, então nós temos um problema sério que é o lado de ser continental, o lado de ser portos ineficientes. Então, eu acho que teríamos que ter portos para atender todo o lado da costa marítima, os caminhões ficar apenas para atender curtas distâncias e as ferrovias fazer o trajeto de grandes distâncias entre o interior do estado. Então, os caminhões em pequenas distâncias, interior do estado, as ferrovias e os portos abastecer todas as capitais. Essa é a visão que eu acho que tem que ser para um continente desse. Agora, o governo sozinho, através de investimentos públicos, é capaz de solucionar esses problemas? Ou é necessário a gente fazer concessões e parcerias público-privadas, sendo essa uma alternativa, né, para alterar essa situação? Ele não tem condições. A gente sabe que a melhor funcionalidade seria abrir concessões assim, através de parceria público-privada. É o melhor modal, ou seja, que tem se visto. A concessão só por si não, mas através da PPP eu acho que é um grande modal, aí concessões no caso de portos aí por 30 anos, renováveis, etc. Eu acho que seria um bom andamento para o país, e isso dividido, ou seja, não ficar muito focado numa área só. Atrelado a isso, que o problema mais importante do país vem o lado fiscal de dentro do país também. O lado fiscal tem que ser consertado, porque você concentra hoje uma guerra fiscal entre os estados, onde tem que chegar tudo por um lado só, porque chega por um outro lado tem um incentivo maior. Então, essa guerra fiscal de estados também tem que ser resolvida, porque senão não resolve nada. Você importar por um posto ou exportar por um posto, tem uma diferença muito grande. Então, se não resolver esse lado fiscal também tributário no país, é um problema muito sério. Então, essa questão tributária não é só relacionada à logística, é inerente ao país inteiro. É inerente, então, ou seja, uma coisa leva a outra. Então você tem que resolver esse problema fiscal do país. Tá certo que você não pode, nivela tudo, um estado pode perder em relação, tem que fazer um balanceamento. Os técnicos têm que estudar uma forma de compensar um estado a outro, mas que se resolva esse problema de dar compensações, onde você tenha que incentivar ter portos ativos em vários estados que funcionem bem. Você tem o Maranhão com um bom porto, então utilize o bom porto, dê incentivo para que importe ou exporte por lá. Tem o Porto de Fortaleza, o Porto de Paraíba, de Pernambuco, enfim. Utilize-se disso, mas não deixe lá um porto parado. Por quê? Vem tudo por Santos ou tudo por Paranaguá, etc. Tem que incentivar todos os portos. Para o Brasil
como país continental, teve seu modelo de cargas apoiado principalmente no modelo rodoviário, com caminhões similar ao modelo americano. Mesmo assim, as rodovias brasileiras ainda são consideradas insuficientes e ruins. Como é que a gente contorna essa situação? Você saiu daqui desse eixo sudeste, assim, sul, não existe rodovia, né? Então, você andar aí para cima não existe rodovia. É coisa assim eu conheço já, conheço de andar, de ver, é coisa que, eu volto a dizer, a gente tem que sair desse histórico de botar caminhão para andar 4, 5 mil quilômetros. Temos que sair disso, a gente tem que colocar os caminhões para andar, no futuro, andar poucas distâncias. Caminhões têm que, no futuro, andar distâncias de 800 quilômetros. Eu acho que caminhões têm que fazer esse percurso. As grandes percursos têm que fazer via navios, ou seja, via portos e via ferrovias. Que é a questão multimodal que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, você tem que abastecer o país via portos, dos portos para os interiores através de ferrovias e desses grandes centros via caminhões. Eu acho que esse que é o futuro do modal que a gente deveria fazer. Não tem sentido você atravessar com caminhões 5, 6 mil quilômetros e com um caminhão daqui para Manaus que demora 15 dias. Loucura. Investir em tecnologia nas empresas na área de transporte e logística é imprescindível para o futuro das mesmas? É porque eu acho que, como eu estava dizendo, a gente estava falando sobre os modais, eu acho que caminhão, depósito, isso aí são tudo commodities. Ou seja, a empresa de transporte e logística tem que ter inovação, tem que ter inteligência. Então, isso é que tem que ser feito o diferencial dela. Eu tenho que trazer para você, meu cliente, a solução de como resolver o teu problema de estoque. Então, a RV, ela faz hoje o quê? Ela trabalha em grandes centros de saúde, onde a gente controla lote, validade. Nós estamos dentro da indústria, dentro dos almoxarifados, dentro dos hospitais. Nós controlamos medicamentos até a orientalização, desde a produção até o paciente. Então, é muito importante isso, porque há uma legislação que a rastreabilidade está sendo implantada pela Anvisa na fabricação até o consumo final do medicamento. E isso, a gente está avançando cada vez mais em tecnologia. Isso é tecnologia. Sem isso você não consegue controlar. Porque são milhares e milhares de medicamentos. E isso é muito sério. Você pegar um medicamento X que está vencido, ou então colocar num paciente ali errado, você sabe que o problema pode ser. Essa é a peculiaridade de trabalhar com transportes na área farmacêutica. E é uma coisa muito séria, porque desde aquela, não sei se você lembra daquela época da pílula da farinha. Sim. Ali começou o pessoal a levar um pouquinho a mais a sério, começou a ter controles a mais sobre isso. Ao contrário de muitos dos nossos segmentos, na área de transporte, há uma exigência pela Anvisa que em todas as filiais tem que ter um farmacêutico. Nosso sindicato de transporte, ou seja, fez muita frente assim que a gente não deveria ter só no embarque, aquela coisa toda. E eu sou contra isso. Eu acho que tem sim que ter um em cada lugar. Por quê? É muito complicado quando a gente vai chegar no destino da mercadoria, que a gente realmente está entregando uma mercadoria correta ou não, ou seja, daquele produto no local certo. Eu estava transportando um negócio aí um dia desse aí, que não lembro qual medicamento, que desapareceu num volume, veio até a Polícia Federal atrás da gente, sei lá o quê. Por sorte achamos. Controlada. Exato, por sorte achamos, mas o negócio é seríssimo. Depois de saber que aquele negócio lá, alguém que toma por engano aquilo lá, encolhe o braço, sei lá o quê, faz um negócio de doido. Então, o negócio é seríssimo. Então tem que saber realmente
quando é um medicamento controlado, alguém está embarcando, é a unidade tal, na outra unidade, quando vai chegar, é um farmacêutico meu que tem que receber, como receber, ou seja, para quem vai entregar. Então, eu defendo que em todas as minhas unidades tem que ter farmacêutico. Eu tenho hoje perto de 40 farmacêuticos na minha empresa, que são responsáveis pelos depósitos, realmente. Então, eu tenho mais farmacêutico do que chefe de depósito, porque eu acho que eu estou trabalhando com medicamento, é importante.